Efésios 6:12. Isso mesmo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Já aprendemos que o diabo, seus demônios, são organizados em ministérios, grupos, ministérios, forças específicas para atuar nos segmentos específicos do universo. Parte deles atuam de alguma maneira na natureza, parte deles atuam de alguma maneira nos governos do mundo, parte deles atuam diretamente nas pessoas. E nós vamos ter o nosso foco para essa etapa do pós-batismo. Parte desses agentes celestiais rebeldes contra Deus que atuam nas pessoas, que procuram atuar nas pessoas e que se esforçam para trabalhar intensamente contra todas as pessoas que tomam a decisão de seguir Jesus, a pessoa de Jesus, a pessoa dele, esse Cristo que os irmãos lá da igreja primitiva oraram no primeiro século, que as nações conspiravam, tentavam conspirar contra Deus e contra o seu Cristo. Esse Cristo, o conhecido historicamente pelo que fez por nós, que se submeteu à morte de cruz, seguidamente foi sepultado, mas provou a sua verdade pela ação da ressurreição. Que inclusive que a ressurreição é o clímax, é o ponto, é o selo de propriedade do imetro de Deus, que garante que a palavra deles pronunciada no mundo é verdadeira. Vou repetir, a ressurreição de Cristo é o selo de qualidade de que o que está escrito na Bíblia é verdadeiro. Ponto. Ponto final. Quer creiam, quer não creiam. Esse é o selo. E essa é a verdade. Os irmãos do pós-batismo se lembram das 12 maiores mentiras? Quando fala do tópico da verdade. Lembram bem? Não é? Nesse tópico é dito que a verdade, ela senta-se e amarra o cadarço do seu sapato, mesmo que a mentira já esteja longe. Porque quando a mentira chegar no destino, a verdade que estava sentada já está lá esperando a mentira chegar. Porque a verdade não necessita correr, ela é presente em toda parte. Porque a verdade é Deus, a verdade é Jesus, onipotente, onisciente e onipresente. Então a mentira pode ter a sua velocidade, mas a verdade não precisa correr, porque ela é presente em todo lugar. E essa verdade, ela é Jesus. E então, esse grupo de seres celestiais anunciado aqui
pelo apóstolo Paulo na carta de Efésios, essas forças são 4 grupos de forças. E um desses grupos de forças, eles atuam para fazer desistir todas as pessoas que assumem a verdade da palavra de Deus quanto à proclamação de que Jesus veio para nos salvar de quê? Quem assistiu T-Shows lembra da conversa de Jesus com Nicodemos, naquele diálogo ali produzido pelo autor daquele seriado, daquela temporada. Qual foi o diálogo? Trazendo o texto bíblico, não é? Que o ator representando Jesus, ele disse o que para Nicodemos? Essa é a segunda parte. Eu vim para libertar Israel, não foi de Roma, foi do seu? Ganhará uma caixa de bombom quem responder. Nem que seja vazia. Eu vim para libertar Israel do seu? Ah, não, eu quero a outra palavra. É a outra. Quem viu T-Shows, se lembrar. E é o contexto da Escritura como um todo. Eu vim libertar Israel do seu pecado. Eu não ouvi ela falar, você falou? Oh, glória a Deus, vai ganhar nem que seja caixa de bombom. Aleluia. Isso, eu vim libertar Israel do seu pecado. Então, assim, aproximadamente 2.500 anos, Israel esperava a libertação de Roma. Não aconteceu. A Ucrânia, que é o contexto mais atual das crises humanitárias, espera ter uma libertação, mas não é esta. A libertação que Jesus veio trazer é a libertação como disse John Piper, do meu próprio pecado, que é o que me condena, é o meu pecado. Amém? Jesus é essa pessoa, veio para isso, essas finalidades. As questões da contingência da humanidade, do qual a Lúcia já até orou aqui sobre nossas provisões, que são necessárias, especialmente para nós que queremos investir mais no reino de Deus, do nosso tempo, ter um recurso melhor nessa intenção do coração. Contudo, esta contingência, ela está em segundo lugar. Ela não nos libertará. O poder econômico não liberta. É necessário. É necessário. Nossas necessidades e desejos de alcançar coisas não nos traz uma liberdade essencial. E então, essa classe de espíritos celestiais que atuam nas pessoas, eles vão trabalhar, continuarão trabalhando para impedir que cada pessoa que decidiu por Jesus alcance sua liberdade plena, que advém do seu sangue derramado na cruz pelos nossos pecados e advém daquilo que ele mesmo é. Ele é a vida, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a luz, ele é o pão do céu, que desceu do céu, é o maná que desceu do céu. Tudo isso ele é. E então, nele está o selo, a prova, a ressurreição dos mortos. Aí, o que essa classe de demônios fazem é tentar trazer aqueles
que decidiram por Jesus tentar trazê-los de volta para si, reivindicá-los de volta, porque todos nós estávamos presos nas trevas com o maligno, pela queda do gênero humano. Então, por isso que é a expressão de Jesus: eu vim para libertar os cativos, não os cativos de Roma, nem da Babilônia física, política, mas os cativos, cada um do seu cativeiro, do seu pecado, para a plena redenção, resgate, salvação. E então, essa classe celestial rebelde tem esse compromisso. Olha, eles trabalham sério, muito mais sério do que nós, em favor de nós mesmos. Eles chegam primeiro do que nós para ler a Bíblia, eles chegam aqui primeiro que todo mundo. Eles trabalham sério, porque eles sabem a verdade muito mais do que nós. Levam a sério mesmo o seu trabalho. E então, eles querem que desistamos de Jesus. E como eles trabalham? Bem, para fazer uma diferença, o trabalho da perseguição física nos países em que os governos facilitam que a perseguição aconteça, essa espécie de perseguição, ela não prejudica tanto os que seguem a Cristo. Porque quando eles são assassinados, eles vão para a cidade celestial. A perseguição mais perigosa é a perseguição do que nós vamos ver agora, da forma como eles operam nas obras da alma, que estão listadas aí nesse material que vamos ler juntos agora. Esse é o foco que o cristão deve estar atento. As guerras, a batalha interna, dentro de mim, do meu espírito, especialmente na minha alma. A minha alma, ela é frágil e ela é suscetível às investidas de Satanás. Ela sempre vai me dizer para satisfazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E alguns dos desejos estão listados na Bíblia aí, que a gente vai ler, em que mostra quais são as táticas que o diabo usa para tentar manter preso alguém a ele, ou trazer de volta a ele. O que mantém as pessoas na aliança com o diabo é quando elas não conseguem vencer os seus próprios pecados, os seus próprios desejos, os nossos próprios sentimentos que não correspondem à verdade da palavra de Deus. E como Deus é muito bom, em graça, Ele usou os profetas para fazer uma lista dessas formas de desejo e de comportamento para nos mostrar. E fazer um projeto para nós mesmos de vida, de combater estas coisas na nossa alma. Porque é a alma que me diz: não vá à igreja hoje porque você está cansado. É ela que me diz isso. É ela que me diz: você não leia a Bíblia hoje porque você está muito atarefado, porque a alma é preguiçosa. O espírito é vida. E o espírito, porque nós somos, irmãos, corpo, alma e espírito. O Espírito, ele diz, o Espírito que está em Cristo, com o Espírito de Cristo, não, você, mesmo estando nesse estado que você se encontra, leia a sua Bíblia. Vá à reunião da sua igreja. A menos que você esteja de fato impossibilitado fisicamente. De fato impossibilitado. Nós não podemos dar espaço para a nossa alma, porque há um perigoso desejo da nossa alma. Eu fiz um vídeo pequeno, alguns irmãos eu acho que viram, sobre o perigoso desejo da alma.
Fiz com base na leitura de O Poder Latente da Alma, do pastor Watmani. Esse áudio os irmãos ouvirão junto comigo, de 20 e poucos minutos, o poder latente da alma. Algo que está oculto, mas que pode vir à tona a qualquer momento. E o inimigo vai trabalhar isso, que pode estar oculto em nós, mas trazê-lo de volta, como uma dessas formas de pensar que estão nessa lista aí, que vamos então ver agora. Então já sabemos, por Efésios 4, Efésios 6, que há uma luta de seres contra nós, e o que eles usam contra nós são essas coisas que estão aqui, listadas. Vamos lá. Provérbios, capítulo 6, 16 a 19. Eu não vou ler todos os versículos, gostaria de lê-los, mas vou administrar conforme o tempo. A hora que eu ver que não vai dar, eu vou fazer só a leitura aqui na folha. Então, Provérbios 6, 16 a 19. Olha só. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Essa é a 7ª coisa que ele classifica como parte do ódio do seu ser em relação a esse tipo de prática: semear contenda entre as pessoas. E como isso é feito? Muitas vezes pela fofoca. Aí eu começo a ter uma impressão da outra pessoa, às vezes sem conhecê-la, mas por alguém que passou para mim essa informação de forma maligna, porque a fofoca é um ato maligno, condenado pelo Senhor na carta de Tiago, capítulo 4, ele fala como mandamento: não faleis mal uns dos outros. E nós cônjuges, na nossa caminhada, sabemos que muitas vezes falamos mal do nosso cônjuge, sem ele saber, quando desenvolvemos pensamentos de ressentimento. E contra as pessoas de modo geral, não é só o falar a linguagem física, mas a linguagem emocional, que é desenvolvido pela alma. Pela alma. O espírito não desenvolve essas coisas. A alma sim. Ela tem que ser dominada. Não tem como eu ler com vocês aqui, né? Eu tenho orado para que a congregação consiga, os irmãos, eu sei que os irmãos sabem de tudo, de muita coisa, mas Deus tem que usar um pastor imperfeito em qualquer lugar para dar tipo de informação para os irmãos. Os irmãos conhecem tudo, mas Deus quis manter pastores sobre a igreja imperfeitos para encaminhar as coisas. Então eu gostaria que os irmãos lessem Romanos capítulo 7, para entender o problema da alma. O apóstolo Paulo diz ali bem claramente: o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, eu faço. É capítulo 7 de Romanos. Acho que está listado alguma coisa aqui, talvez. Esse problema da alma. Então ela quer estas coisas. E aí, assim, nesse modo de pensar, é que esse grupo de demônios pode manter um cristão preso, anulado, travado. Começa a ter vergonha de confessar Jesus, perder as perspectivas das promessas, porque desanima de lutar contra essas coisas da alma, porque ela o tempo todo ela não quer
que nós façamos as coisas do Espírito, que é vida e paz para nós. Esse grupo de demônios vai trabalhar muito para nós corrermos atrás da sobrevivência. Assim, é como se estivesse com um tapa-olho, só olhar para esse foco. Eles vão trabalhar para nós ficarmos focados só nos problemas. Né? A alma vai fazer isso. Você tem que ver isso. Você tem que trabalhar isso na sua vida. Não é? Mas não é assim. O Espírito vai dizer, não, precisa separar tempo para estar com o seu Deus. Porque quando chegar a hora de qualquer pessoa para ser levada deste mundo, por mais que ela tenha se esforçado para resolver todos os problemas da sua vida, problemas naturais da vida e da sua família, acabou. A morte não vai esperar eu alcançar os meus objetivos, não vai. Ela não vai esperar eu resolver aquelas coisas que me põem medo. Ela não vai esperar eu realizar as coisas que fazem parte da minha ansiedade. Não, ela vai dizer ponto final para você. Vamos embora. É agora. Por isso que Jesus disse, eu sempre leio aquele trecho na hora da ceia, que ele fala para as pessoas naquela ocasião, que ele diz que ele é o pão do céu. Olha, usem as suas energias pela comida que não estraga. Ele estava dizendo para aquelas pessoas lá, vocês trabalham demais, independentemente do alcance do resultado ou não, todas essas coisas pelas quais vocês trabalham incansavelmente, elas vão se estragar um dia, nossa casa vai se estragar, nosso carro, tudo vai estragar, tudo vai acabar. Então ele pontua, trabalhem firmemente com todas as energias de vocês pela comida que permanece para sempre. Mas a alma vai dizer o contrário, não é? Depois de 3 meses, abri um parênteses rápido aqui, depois de 3 meses no deserto, os israelitas falaram assim para Moisés, dê-nos água para beber. Vocês vão entender a conexão. Água é extraordinariamente bom. Lá no deserto. Aí, lá na cidade de Samaria, aquele que deu água de beber no deserto, falou para aquela mulher que tinha 7 maridos, que já havia tido 7 maridos. Diz para ela, dá-me de beber. Os irmãos sabem qual é a relação entre o que os israelitas pediram e o que Jesus pediu? Eu vou falar na próxima ceia que a gente vai praticar. Ok, obrigado pela correção, irmão Eliésio. Eu aumentei 2 maridos para a mulher samaritana, foram 5. Vê como que é a alma, né? Perversa. Eu quero acabar com a raça da mulher mesmo. Né? 5 maridos. E Jesus disse para ela, dá-me de beber. Então, o Espírito diz, beba da fonte da água da vida. Descanse em Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus.
Mas a alma vai dizer o contrário. Não, você vai resolver do seu jeito, com a força do seu braço. E então, essa lista de ações que esses demônios procuram trabalhar para que nós voltemos a praticá-las, são tipo fonte de água cristalina para a alma, mas é uma água venenosa para o espírito. E para continuar, uma sentença eu quero dizer que eu já tenho formado, que toda obra da carne, o pecado, satisfaz, traz satisfação. Todos nós sabemos disso. Traz satisfação para a alma. É por isso que é difícil vencer o pecado, mesmo nós que estamos em Cristo buscando a sua palavra e nos esforçando. Tanto é que a Bíblia nos relata que a vida cristã é uma luta, não é? Uma luta. E então, a leitura de Carta aos Romanos, no capítulo 7, será importante os irmãos fazerem aquela segunda parte que fala dessa luta entre a alma e o espírito, nas palavras como o apóstolo Paulo coloca. É a partir do versículo 7. E pode entrar até pelo capítulo 8, que ele trata da liberdade em Cristo. Não é? Aí eu vou ler aqui um trechinho. Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que nos mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou este mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Esses desejos são 68 que estão aqui nessa lista. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fiz uso deles para me matar. Por isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os mandamentos. Mas então a lei, que é boa, foi responsável por minha morte? Claro que não. O meu pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Verso 14, o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado, sou alma, escravo do pecado. No nosso espírito, em Cristo, nós somos homem, gênero, né, existencial, espiritual, pelo Espírito, no Espírito de Cristo. Então, continua assim, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim, na minha alma. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, que é a alma, não há nada de bom. Nada de bom. Mas em Cristo nós recebemos o nosso valor adequado. Amém? Em Cristo. Sim.
Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Resíduo de natureza, não é? Então, vê como a Bíblia é boa, que Deus nos ensina, mostrando a sua palavra, que não é condenando, a Bíblia aqui não está condenando ninguém com esse ensino. Mas, na verdade, ensinar, aprender da palavra de Deus, desgasta um pouco. Como orar, desgasta um pouco. Nada disso a alma gosta, né? De aprender. E então, essa palavra do apóstolo Paulo aqui é exatamente a luta do espírito contra a carne. Eu acho que é Gálatas 5,16, não é? Vou pegar Gálatas também 5,16. Preciso. Por isso digo, deixem que o espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Essa natureza humana que tem esses 68 elementos que estão nessa folha aí que nós vamos ler, já. Aí a explicação aqui de Paulo para os Gálatas do que ele falou para os irmãos lá de Roma, do capítulo 7 de Romanos. Ele explica, verso 17, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela alma, pela natureza humana. Essas duas forças, preste atenção agora, a expressão forças, seres celestiais, os seres do céu, os seres do inferno, os seres do inferno que trabalham na nossa alma, no nosso desejo, e os seres do céu, que são os anjos, mais o Espírito Santo junto, que trabalham contra eles, dentro de nós. Já pensou se nós pudéssemos ter a visão desse confronto, nesse território emocional, espiritual, desse universo infinito, que é o nosso ser, não é? Porque o nosso ser é infinito, tanto quanto um ser de Deus, a partir do momento em que fomos criados. Imagina esse campo de batalha. E ele só vai encerrar quando Jesus voltar. E para aqueles que forem aprovados, para a cidade celestial entrar. Deu uma rima aqui, né? Deu um verso. Então, essa expressão aqui é tremenda. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Olha aqui, olha o verbo em que tempo ele está colocado. O tempo diariamente. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer naquela linguagem de Paulo do capítulo 7 de Romanos. Essas forças que operam na minha alma me tiram a liberdade para fazer o que eu quero. E aí, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, serão usados por eles quando não lutarmos para fazer a manutenção da comunhão com a palavra de Deus, com a igreja, com o reino em si, a gente perde, não é? Eu tenho repetido muito, né, a questão da comunhão presencial. Tenho repetido isso por causa do contexto em que nós estamos hoje, não é? Vivendo hoje. Tem muita gente sendo enganado, se sentindo satisfeito com os cultos online. Culto online não é
substituto para culto presencial da igreja. É uma ferramenta necessária para alguns momentos em que pessoas não possam de fato estar em um culto. E é uma ferramenta para proclamar muito mais para isto. Aqueles que não têm Cristo ainda e podem ser alcançados por uma transmissão e procurar uma igreja local. A bênção de Deus, a nossa alma vai lutar contra isso. A bênção de Deus completa para nós é através da comunhão pessoal com Ele, na sua palavra, na oração individual e no encontro coletivo. Não, uma bicicleta só anda com 2 rodas, em vias de regra. Um carro só anda com 4 rodas, em vias de regra. E a nossa bênção só pode ser completa se não desprezarmos a reunião presencial. Isso é regra, não tem exceção. Né? Um dia vai fazer falta. Aí sim, irmãos, a igreja perseguida, a igreja das nações que os governos perseguem, aqueles irmãos se reúnem, muitos deles se reúnem e tomam ceia sozinhos, solitários em algum buraco aí do planeta. E satisfaz todas as prerrogativas do corpo de Cristo, como se estivesse presente com uma multidão de membros do corpo de Cristo coletivamente. É outro contexto. Completamente diferente. E como eles oram por nós. É incrível. Todos eles oram por nós aqui do Ocidente. Porque eles sabem que nós sofremos mais perseguição do que eles. Que é a própria liberdade. Liberdade tem preço. Quem não usa bem sua liberdade se torna escravo de um erro. Eles oram muito mais por nós do que nós por eles. Então, essas forças vão trabalhar contra o nosso espírito. E aí, o que ocorre? A fraqueza do espírito nos levará, poderá nos levar, até sem perceber, em voltar a ter algumas reações destas aqui, que os demônios tentam nos trazer de volta, nos induzindo a cometer algumas dessas coisas. E volta e meia, algumas dessas coisas nós cometemos, sim. Mas a gente vai correr para a reparação, né? A gente não vai esperar acumular. Então, eu vou fazer a leitura. Aí eu quero pedir aos irmãos, como eu pedi aos irmãos, para ler Romanos capítulo 7, Gálatas também capítulo 5, a partir do verso 16. E em casa, lê na Bíblia esses textos aqui, para completar. Eu só vou fazer a leitura da lista agora, então. Né? São as obras da carne que tornam todo ser humano semelhante ao diabo por transferência no pecado original na ocasião da desobediência, conforme Gênesis 3, de 1 a 28, que está posto aí no centro desta folha. Então são elas, né? Marcos 7, 20 a 23. Maus pensamentos, adultérios, olhares e paqueras, flertes, também se constitui em um tipo de adultério para quem é casado ou fornicação para quem é solteiro. A internet hoje é uma guerra, não é? Quanto à sensualidade. A gente abre um artigo da palavra de Deus, vem lá naqueles cantos lá da tela, aquelas propagandas picantes, não é? E os rios com algumas brincadeiras para as pessoas dar risadas, com vídeos picantes, né? Cai dentro desse quadro aqui. Prostituições, homicídios, raiva é homicídio, furtos, avareza, maldades, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. No texto de Romanos 1, 18 a 32.
Todas essas coisas nós praticávamos quando não estávamos em Cristo, não é? E o inimigo quer nos enganar, tentar nos levar a estas coisas. Insensatez, independência intelectual, idolatrias, maus desejos. Vou deixar isso quieto aqui por enquanto. Não vou arrumar problema de graça fora de hora. Amém, irmãos? Indiferença quanto à existência. Se for para eu manifestar pessoalmente com alguém que me perguntar, eu vou afirmar. Tá certo? Aleluia. Prefiro ser pontual se houver abordagem pessoal. Mas por enquanto aqui eu não vou arrumar problema de graça. Indiferença quanto à existência de Deus, iniquidade, malícia, contenda, malignidade, murmuração. Já murmurei muito. Eu preciso confessar um pecado aqui com os irmãos, que eu pequei muito. Sério. Confessar pecado na congregação era uma prática bem comum na igreja primitiva. Sabe? Eu já murmurei muito quando colocamos pela primeira vez o gás no palio, porque não deu muito certo. Foi muita reclamação. Eu cuspia prego. Sério. De vez em quando Deus me lembra isso. Não é? Deu trabalho para esse carro desenvolver no GNV. Aí está ali, até hoje. Me acompanhando. Até o momento que ainda for necessário. Então, esse tal da murmuração é um bicho brabo, que a gente mal percebe, a boca está batendo, ou o coração está explodindo a cabeça, não é? Está naquela fila do mercado, mas olha só aquela pessoa naquela fila ali, gente, que é isso? Não é? É muito sutil, irmãos, a alma é um negócio brabo, é feio, não é? Por isso que Paulo diz, apóstolo, é luta mesmo. Mas graças a Deus que nós podemos reconhecer isso. O problema é quando alguém não reconhece, né? Se não reconhecer a realidade da luta, não vai lutar para vencer, aí vai perder. Então há alguns tipos de pecados assim que os irmãos não precisam ter vergonha de vez em quando falar no culto, na reunião dos anciãos agora, né? Que nós temos, reunião de oração. Isso nos alivia. Há algumas coisas que a gente só fala para alguém mais próximo, que represente a igreja. Houve uma fase da igreja que fizemos isto. A minha lista de pecados ficou mais alta do que isso aqui, ó. O irmão que eu estava naquele processo. Houve um tempo na nossa geração aqui muito bom quanto a isso. Foi muito bom. A gente não tem vergonha porque somos irmãos gêmeos. Tanto da natureza natural como da natureza espiritual. Todo mundo é igual. Claro que há pessoas que são dignas e de confiança para ouvir determinadas confissões nossas, que faz parte da prática da igreja. Mas essas que estão listadas aqui, é a cara de todo mundo, não é? E de vez em quando o inimigo nos dá uma rasteira quanto a isso, não é? Essas coisas, murmuração, orgulho, desobediência, injúrias. Eu estou declinando aqui a forma verbal, né? Soberba, presunção, invenção de males, desobediência. Às vezes repete porque o texto repetiu, aí eu coloquei repetido. Falta de caráter, falta de amor familiar, frieza, ódio. Os de Gálatas, 5, 19, 21. As imoralidade sexual ou o ato virtual, impureza, libertinagem, liberdade desenfreada, idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio somente, queixas, críticas, dissensões, facções ou divisões. A gente que diz que não quer ficar mais na igreja por causa desse item aqui, ó. Ah, que na igreja tem muita divisão, tem muita facção. Não, ele está enganado.
não é? Por mais problema que tenha dentro do corpo de Cristo, é o melhor lugar. Porque é essa organização que vai subir no arrebatamento. Não é a outra que a pessoa inventa para ela própria. É essa que vai subir. É a igreja imperfeita que está se limpando cada dia pela palavra que Jesus nos tem falado. Então tem muita gente aí enlaçado por esse engano. Ele não acha. Eu vi um Rios, alguém falar de Billy Graham. Perguntaram para ele, uma pessoa, pastor, aonde é que eu vou encontrar uma igreja certa? Billy Graham disse para ela, minha filha, quando você encontrar essa igreja, por favor, não entra nela não. Sabe por quê? Porque ela ia estragar aquela igreja. Porque ela achava que tudo por onde ela passou, ninguém era perfeito, só ela. Então ela ia estragar aquela igreja. Ele disse para ela, não entra lá não, por favor. Entendeu? Assim, facções. Embriaguez, orgias. Apocalipse 21:8. Covardia ou medo, infidelidade, corrupção, assassinatos, até nos sentimentos, feitiçarias, até pecado de rebeldia. Efésios 4:30, 21. Amargura. Amargura também, isso nos acompanha de vez em quando, não é? A gente sabemos disso. Às vezes a gente fica com amargura contra o nosso filho que está rebelde, faz nada dentro de casa. É como disse o pastor Cláudio Duarte, é um hóspede. É um filho que virou hóspede, não é? É assim. E, não é? Enfim, amargura de todo gênero. Isso nos pega fácil. Isso, para mim, é luta ainda. Não sei o caso de vocês. É muito complicado. Você está fazendo um negócio para alguém, então, que não é valorizado. A amargura, então, o que ela faz? Ó. Opa, cheguei, estou aqui, estou contigo, realmente não presta, não. Estou fazendo para ele, para ela. Larga isso, dá um chute no traseiro, manda rodar. Manda essa mulher rodar, manda esse homem rodar. Ela é uma excelente companheira, a amargura. E olha que o símbolo da amargura, se vocês procurarem imagens na internet, vai aparecer sempre. É por baixo de uma árvore, raízes. Imagina uma pessoa como árvore com raízes por baixo. É difícil de arrancar quando ela brota e rende e contamina muitos ao redor. Então essas forças espirituais da maldade, esses demônios, essa classe de demônios que atuam nas pessoas, eles têm esse projeto contra nós de avivar algo da velha natureza em nós, para nos destituir do nosso sacerdócio. E é luta mesmo. Por isso a oração é a ferramenta. O nosso corpo de anciãos, que é algo natural que está acontecendo, como conversamos quinta-feira, vamos persistir nele. Irmãos, a oração é bom, junta, a oração da reunião nossa é simples, ela vai fazer falta no final, vamos nos esforçar, é uma horazinha juntos, vai valer a pena no final, porque o nosso encontro, pelo menos 2 vezes por semana, isso nos cura. Uma palavra que um fala, outro fala, enfim, a reunião em si, precisamos de 2 reuniões pelo menos, senão essas coisas vão ficar rodeando a nossa cabeça. Os demônios trabalham 24 horas. Enfim, ódio, raiva, gritaria, insultos, maldades. 68 formas de comportamento. Ou formas de pensar, de agir, ou de desenvolver. Que estamos libertos em Cristo dessas coisas. Quando percebemos que algo desse tipo atinge o nosso coração, então nós corremos em oração e pedimos perdão a Deus. Não é? E se for necessário, em relação a alguém, falar com esse alguém.
no tempo próprio, mas é necessário, não é? E aí a conclusão de Gálatas 5:21 é isso que está aí, em letra grande. Todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Então é isso que o diabo quer trabalhar na vida dos irmãos que se batizaram recentemente, agora 12 de fevereiro. Ele quer destruir vocês, a mim também, e fazer inválido o batismo de vocês. O batismo pode perder o valor, sim, pode sim, se nós não cultivarmos uma resistência de guerra nessa área que estamos compartilhando com os irmãos como praticamente a última etapa do que eu queria compartilhar a respeito da nossa herança em Cristo pós-batismo, que a Bíblia nos mostra para ficarmos atentos para o diabo não ter vitória sobre nós em anular, invalidar o nosso batismo. E as lutas são grandes, mas a vitória é maior. E aí o restante aí também, quero pedir aos irmãos para ler em casa, que está aí o texto que eu botei abaixo de Provérbios, não é? De Provérbios 4:20, só o primeiro versículo, vou ler. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos, esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções, que é toda palavra de Deus, não é? E o verso 3 de Salmos 15, está aí em letra grande, que é uma pergunta que Davi fez: Senhor, quem poderá viver no seu santuário? E uma das respostas é: quem não usa suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito seu semelhante, e não repete boatos, mexericos, despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado, sim. Quem morará no teu santo monte? Aquele que é honesto, sincero em tudo quanto faz, que é a natureza do Espírito. Glória a Deus. Então,